sobre a tradução da Bíblia ainda, se tem a ideia de que não havia traduções em alemão, né, para a língua alemã, mas na verdade quando Lutero escreveu ou fez a tradução da Bíblia para a língua do povo, havia algumas traduções sim já, em alemão inclusive, só que era um alemão não compreensível, né, pelo povo. Era um alemão mais, dá para dizer assim, mais erudito, e que Lutero então teria simplificado, né, a linguagem para ser compreensível para o dia a dia das pessoas, né? Lembrando que essa época muito poucas pessoas podiam estudar, e Lutero fazia questão então de também incentivar o estudo, né, de mandar as crianças para a escola, enfim, para que pudessem aprender a ler a Bíblia, para que pudessem aprender a ler o catecismo, né? Catecismo esse aqui que nós temos hoje, né? Isso aqui foi para muitas pessoas a forma como as pessoas podiam fazer as suas orações, entender o que significava cada coisa, entender o credo apostólico, entender os 10 mandamentos e passar a instruir para os seus filhos. Então, os pais, eles tinham essa função também de ensinar a palavra de Deus através do catecismo. Então, você pode fazer essa experiência também, é muito interessante. Um tempo atrás, aqui em Joinville mesmo, eu encontrei um senhor, eu fui fazer uma visita no ano passado, e o senhor tinha ainda um catecismo, ele me mostrou com alegria, um catecismo surrado, assim, mais velho mesmo, assim, em alemão ainda. E ele disse, eu leio isso aqui todo dia, isso aqui me ajuda a me sintonizar com Deus, faço as minhas orações e leio, interpreto, leio a minha Bíblia também, né? Mas o catecismo foi algo que ele guardava com muito carinho para entender a palavra de Deus, para entender, enfim, a vontade de Deus em relação aos mandamentos, né, em relação à compreensão da ceia do Senhor, do santo batismo, né, ou do batismo. E esse senhor, ele até infelizmente depois veio a falecer, eu fiz o sepultamento dele, mas é alguém que me marcou muito, marcou bastante a minha vida nesse sentido, porque ele falava com alegria de Jesus. Ele era uma pessoa que teve vários problemas na sua vida, enfim, mas depois ele se encontrou, sabe? E foi uma alegria imensa, assim, fazer parte daquele momento da vida dele. E ver como, não é só porque é um catecismo, enfim, porque Lutero, né? Quer dizer, é uma forma que Deus usa, né, para falar com as pessoas também, né? E Lutero, o que ele está fazendo aqui? Ele está explicando a palavra de Deus, então é uma interpretação da palavra de Deus. E, enfim, né, só para mostrar a relevância disso. Até alguns colegas da teologia que eu tive na faculdade de teologia, que eram do Espírito Santo, mais do interior, assim, os pais também liam o catecismo para os seus filhos. Então eu achei interessante isso, não fazia parte da minha cultura, não fez parte da minha cultura, minha mãe, meu pai nunca leram o catecismo para mim, e foi bem mais tarde que eu fui pegar o catecismo, né, e estudar ele, também no ensino confirmatório, como vocês, né, mas não só no ensino confirmatório. Depois na faculdade de teologia também eu comprei o catecismo maior, então tem o menor e o maior. O maior aqui tem bem mais conteúdo, né? Na verdade o conteúdo é o mesmo, só que com explicações mais aprofundadas, né? Ele aprofunda os temas aqui no catecismo maior. Então, se você também tiver interesse em saiba que existe um catecismo maior que você pode adquirir também. Tirando a propaganda, então a gente volta para essa questão, né, que Lutero traduziu a Bíblia para uma linguagem muito mais compreensível. Inclusive, historiadores vão dizer que Lutero contribuiu para a formação da língua alemã, para uma unificação. Havia muitos dialetos. Hoje em dia ainda há muitos dialetos na Alemanha. Tem lugares que falam que você não entende num lugar e no outro, né, de tanta diferença que há. Mas assim, houve
Lutero contribuiu nesse sentido para que a língua pudesse ser unificada, né? Tivesse uma língua oficial. Dá para dizer que a língua oficial alemã surge a partir dessa tradição, dessa tradução da Bíblia de Lutero. Então, seguindo, em 1529, na cidade de Speyer, eu acho que porque é alemão, né? O imperador quis obrigar os príncipes que tinham então se tornado adeptos dessa nova igreja e os seus súditos a retornarem à Igreja Católica. Ele queria obrigar com que eles voltassem a ser católicos, né? Então houve o protesto a favor da liberdade religiosa e por isso que nós somos chamadas de protestantes. Esse termo surge aí, né, do protestar, quer dizer, nós não queremos voltar ao que éramos, nós queremos manter a nossa escolha e vamos lutar pela liberdade religiosa. Então, no ano de 1530 foi elaborado o documento chamado a Confissão de Augsburgo, que é uma dos documentos confessionais da nossa igreja, inclusive, né, a Confissão de Augsburgo. E essa foi a cidade em que foi apresentado e também é bom, né? Também foi aceito pelo imperador. E aí assim se estabeleceu a nova igreja, também chamada de luterana. E aí tem uma outra curiosidade, porque Lutero ele não queria que isso acontecesse, ele não queria levar o nome da igreja, ele não queria que o nome dele estivesse na igreja, mas parece que foi inevitável, né? E acabou pegando esse nome. Mas ele dizia: quem é Lutero senão um pobre e miserável saco de vermes? Quer dizer, ele se considerava assim, né? Quem sou eu? Não sou digno de carregar o nome da igreja de Cristo, né? Eu não passo de um saco de vermes. Mas mesmo assim não adiantou, né? É como aquele apelido que a gente não gosta e pega, acabamos herdando o nome luterano, e que não era o desejo de Lutero, mas acabou ficando. Então, na Suíça e na Holanda também o movimento da reforma chega, né? Originando as igrejas calvinista e reformada, que calvinista vem de Calvino, né? Que é João Calvino, e que é outro reformador, então, mas daí para o lado da França, ou da Suíça e Holanda, né? Mais tarde na Inglaterra, com a igreja anglicana também, e depois chegando a igreja metodista. Lutero não queria uma nova igreja, mas a reforma da igreja católica. Isso também já ouvimos, já falei umas 3 vezes aqui, eu acho, mas é sempre importante a gente frisar e enfatizar isso, né? Ele não queria dividir, mas não teve como ser diferente. Então, como ele e seus simpatizantes foram expulsos, inevitavelmente aconteceu a separação. Então, não teve como não haver separação. Se você é expulso, né? Então, não tem como não haver isso. Eu trago aqui também na página 16, o movimento da reforma ainda, ele está baseado em 4 pilares fundamentais que está baseada a reforma, né? O primeiro é somente a graça. Ele diz: não merecemos a salvação, não podemos fazer nada para obtê-la com as nossas próprias forças. Falei um pouco disso antes. Somente a fé, somos salvos crendo na graça salvadora de Deus por meio da morte e ressurreição de Jesus. Então, cremos nessa graça. É a questão da fé, somente a fé. Somente a Escritura, o terceiro pilar. Apenas a palavra de Deus é a norma de orientação e salvação da pessoa. Ou seja, só a Bíblia, só a Escritura. Quando ele fala de Escritura, ele fala da Bíblia. Bíblia, Antigo e Novo Testamento. E o quarto pilar, então, da reforma, somente Cristo. Não há outro mediador entre Deus e a humanidade. Então a reforma está baseada nesses 4 principais pilares. Parecem coisas separadas, mas não são, né? Somente a graça. Não, mas como somente a graça? Ou como somente a fé? Ou como somente a Escritura? Ou como somente a Cristo, né? Você está dizendo a Cristo, somente Cristo, mas está dizendo somente também a Escritura. Quer dizer, todas esses 4 pilares, essas 4 ideias, elas estão entrelaçadas e são interdependentes, né?
a verdade sobre Deus, quer dizer, a verdade sobre Deus está revelada na palavra. Então, somente a Escritura, né? A graça de Deus está revelada na Escritura. Então, somente a Escritura, a mesma Escritura fala que essa graça é revelada por meio de Jesus Cristo e que essa salvação que Ele nos traz é acolhida pela fé, né? Então, não são em termos excludentes, mas são complementares. Isso que é o interessante. E as principais mudanças aqui que aconteceram com a Reforma Protestante, a Bíblia foi traduzida para a língua do povo, óbvio, né? Essa nós já sabemos bem. Os cultos seriam na língua do povo, não mais em latim, né? Antes ainda tinha aquela questão do pessoal olhar, por isso nas igrejas bem antigas assim, a questão de explorar bastante as artes, né? Os vitrais que traziam histórias, enfim, de parábolas de Jesus, nesse sentido, porque as pessoas não entendiam o que estavam ouvindo porque era latim, mas elas viam essas histórias relatadas através da arte, as histórias bíblicas, e tinham uma conexão, né, com a palavra de Deus através disso. Não através da missa, porque muitos não entendiam, né, só os eruditos, mas pelas artes, né? Então as artes falavam muito também nesse tempo. A criação de mais escolas para alfabetizar adultos e crianças também, a fim de que lessem a Bíblia, né? Já falamos sobre isso, e o catecismo menor, e aprendessem sobre várias ciências. Então Lutero muito preocupado com a educação e com o conhecimento para não sermos ignorantes, não sermos enganados, né? Como estava acontecendo na época. O vinho também seria dado aos fiéis na ceia, não mais só o corpo, né? Não só o pão, mas o vinho. Maria e os santos seriam respeitados, então Maria é respeitada, os santos são respeitados, mas não são adorados e não se faria mais oração a estes, né? Então até no filme aí de Lutero você vê que o pessoal estava quebrando as igrejas, quebrando as imagens lá, e não era isso que Lutero tinha em mente. Ele não era contra a imagem em si, desde que servisse de exemplo só. Mas não como santo, como alguém que intercede por nós, como alguém que pode substituir Jesus, por exemplo. Não era esse o sentido. Aqui diz também, religiosos poderiam se casar e constituir família, e é isso, né? Na Igreja Católica, o sacerdote e o padre ainda hoje não podem casar. Isso é uma discussão ainda antiga, mas não podem, né? E Lutero, então, se casou, a gente sabe que casou com Catarina von Bora, né? Eles tiveram filhos, e enfim, então essa questão também foi superada, né? Pôde haver casamento, então, entre os religiosos, né? Cada cristão trabalha para o reino de Deus, esse entendimento também, né? Cada cristão trabalha para o reino de Deus, mesmo não sendo religioso, independente de sua profissão. Ou seja, muitas pessoas pensavam que para fazer algo para Deus eu teria que me dedicar exclusivamente à igreja, a um trabalho dentro da igreja, né? E Lutero enfatizava sempre que o que você faz, você deve fazer para Deus, como se estivesse fazendo para Deus, e esse trabalho era um trabalho digno, um trabalho cristão e que Deus honrava. Quer dizer, não existe trabalho não cristão no sentido, se você faz isso para Deus, né? Isso não é uma coisa secular e eu preciso necessariamente trabalhar, ter um trabalho dentro da igreja, não. O meu trabalho, se eu fizer ele com dedicação, com amor, né, e fazer aquilo que é correto e justo, Deus Deus está ali, né, nesse meu trabalho, e esse meu trabalho glorifica a Deus. E cada pessoa poderia confessar os seus pecados diretamente a Deus, né, não precisava mais de passar pelo confessionário lá para confessar então os seus pecados. Por quê? Porque através de Cristo nós temos acesso direto a Deus. Então essas são algumas questões bem importantes para nós a respeito da reforma, e eu gostaria que vocês anotassem uma pergunta e respondessem ela até o próximo sábado. Então, a pergunta é a seguinte, sobre a reforma, tá? Quais são os 4 pilares da reforma protestante ou luterana, né? Explique o que cada uma delas significa. Quais são os 4 pilares da reforma protestante ou reforma luterana? Explique o que cada um deles significa,
que cada um desses pilares significa. Lembrando que eu acabei de dizer, então se você prestou atenção, você vai saber responder. Ainda vamos fazer mais uma videoaula sobre o luteranismo, como ele chegou aqui no Brasil, mas isso fica para o próximo vídeo. Até mais!